alterações de características em face de orientações da ENFAM, que é a Escola Nacional da Magistratura, órgão de ensino do STJ e do CJF. Em público, eu gostaria de agradecer ao Jansen, que representa aqui o GDT, pelo apoio inestimável e incondicional para a realização dos nossos eventos aqui. Com certeza, a Comissão de Direito Tributário, da qual eu sou coordenador, só tem o brilho que tem hoje graças ao apoio do GDT, em especial do Jansen e do Daniel Godino. Então, muito obrigado. Jansen é advogado tributarista no Rio de Janeiro, acho que todos conhecem, atua na área de direito tributário, e temos aqui o Dr. Anderson Fulan, que é juiz federal no Paraná, meu colega, especialista em direito tributário, mestrando em direito tributário na Faculdade de Direito de Lisboa. Muito bem, eu passo a palavra. Nós teremos, o nosso evento ele vai ter 2 blocos, um bloco de palestra, um bloco de debates, um intervalo, e na segunda parte um bloco de palestras e um bloco de debates. As intervenções dos assistentes poderão ser feitas após a exposição na parte dos debates. Eu passo a palavra ao Dr. Anderson Furlan. Antes, foi uma grosseria aqui, eu passo a palavra ao Dr. Jansen, né? Como representante do GDT, eu tenho certeza que ele tem palavras a proferir no primeiro evento do ano. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao Dr. Marcos Lívio e dizer que esse é o 2º ano da parceria do GDT e da MAF. A gente sempre procura trazer palestrantes novos, com temas novos, principalmente temas polêmicos na área tributária. E agradecer especialmente a presença do Dr. Anderson Furlan, que veio ao Rio de Janeiro, chegou ontem à noite, tarde, vai ter que sair logo após a palestra dele, que veio nos prestigiar. Então, são breves palavras, não vou atrasar ainda mais a palestra. Obrigado. Bem, meu muito cordial bom dia a todos. Eu agradeço profundamente o convite feito pelo Dr. Marcos Lívio e pelo Dr. Jansen. Queria fazer uma advertência prévia antes de começarmos essa conversa. Não é uma palestra, não é nada muito técnico, é apenas uma conversa, um diálogo, talvez até um monólogo, quem sabe, dependendo dos debates, né? Com um juiz federal que atua numa vara de execução fiscal, que escreve sobre direito ambiental e sobre direito tributário, e encara o processo apenas como um caminhar para frente. Algo assim instrumental e, até certo ponto, prescindível para uma boa efetividade da tutela. Prova disso é a lei dos juizados especiais, que eu acredito que é o futuro do processo como um todo. Hoje, o Juizado Especial Federal está engolindo a Justiça Federal, as ações têm diminuído dia a dia. Na 4ª região, por exemplo, hoje mais da metade de todas as ações protocoladas são de competência do juizado. E nem por isso, com menos recursos, com menos burocracia, com menos formalidades, nem por isso o contraditório deixa de ser observado, a ampla defesa deixa de ser exercida e etc. Então, não sou um processualista, que fique bem claro. Por isso, eventuais erros dogmáticos que eu venha a cometer podem imputar ao Dr. Marcos Lívio, ao Dr. Jansen, que, aliás, é a única razão por eu estar aqui hoje, não por méritos próprios. Para mostrar que eu não entendo muito de processo civil, eu dou o exemplo eu não sei nem descrever o que vem a ser isso, mas é uma classificação processual que tem no Supremo Tribunal Federal e que foi divulgada na lista recentemente e que vai ser julgada pelo Supremo daqui a alguns dias. O ministro Gilmar Mendes já pediu vista. O que eu entendo disso é o seguinte, hoje, para mim, quando eu vi essa sigla, ficou muito claro umas lições que eu tive no âmbito da teoria geral do direito, quando o professor falava da autopoiese do direito. Eu não entendia muito bem o que era um direito autopoético, etc. Ou seja, aquele direito que se cria em si mesmo, né? E esse é o exemplo. Um recurso que leva a outro, e não tem fim. A visão dessa sigla,
que é muito simbólica do nosso sistema, ela indicia o fracasso do modelo de jurisdição que nós prestamos no Brasil. Vocês estão ouvindo isso de um juiz, né? Não vou nem entrar aqui na área criminal. Essa faliu, né? Se existem na Europa paraísos fiscais, no Brasil existe paraíso criminal. Aqui a pena dificilmente é aplicada para quem tem um bom advogado. As pessoas dotadas de recursos, todos vocês sabem, isso aqui é lugar comum hoje ficar falando sobre isso, nem algemas podem ser colocadas nelas, quanto mais prisão. A gente olha para os Estados Unidos, o Madoff entra numa audiência com algemas, não, entra livre, confessa o crime e sai algemado. O Tony Canaan, por causa de 10 milhões de dólares de sonegação tributária, vai para uma audiência na frente de um juiz amarrado nas mãos e nas pernas. No Brasil, um réu confesso por triplo homicídio qualificado não pode ser colocado, não podem ser colocadas algemas nele porque caso ele não represente nenhuma periculosidade. Tudo bem, pode ser que o Supremo esteja nos levando a um novo patamar civilizatório, muito mais que os Estados Unidos e a Europa. Pode ser, né? Eu tenho minhas sérias dúvidas sobre isso. No âmbito da execução, a falência é visível, né? Esse exemplo, que eu coloco aqui no quadro para vocês agora, é uma mensagem feita pelo próprio Executivo num projeto de lei. Se vocês perceberem o que está escrito, quer dizer o seguinte, que depois de 4 anos de processamento administrativo para inscrição do débito em dívida ativa, demora mais 12 para que 1% das execuções fiscais tenha algum tipo de êxito. 12 anos. Veja, quando a gente fala em execução, nós temos que situar bem a compreensão do que é e para que serve uma execução, né? Uma execução civil, por exemplo, eu sempre tenho em mente uma hipótese de um mecânico que despende as suas economias para arrumar um carro luxuoso, né? Um mecânico de uma pequena oficina que despende todas as suas economias, vende alguns bens para fazer um bom serviço. E o dono do carro paga o mecânico um cheque sem fundo. E aí ele vai cobrar na justiça o cheque sem fundo. O que acontece? Citação, nomeação de bens, não encontra, citação por edital, quando encontra um bem, avaliação, reavaliação, primeiro leilão, segundo leilão, embargos disso, embargos daquilo, e nunca vai receber aquele dinheiro. No direito tributário, a situação ainda é mais grave, porque a gente está tratando de tributo. E ao contrário do que vigora no Brasil, até hoje, infelizmente, né? No resto do mundo civilizado, o tributo não é visto como pena. Só no Brasil, em países do mesmo patamar, o tributo é visto dessa maneira, uma pena. Tanto que ao tributo são aplicados os mesmos princípios do direito criminal, que regulam a aplicação da pena. Pensem bem, vocês vão chegar a essa conclusão também. Só que o tributo não é pena. O tributo é a nossa cota do condomínio social, né? Vivemos numa comunidade, num condomínio, cada um paga a sua cota. Tanto que já se fala nos países desenvolvidos no dever fundamental de pagar tributos. E uma luz no fim do túnel. Dia desses, vendo um precedente do STJ, encontro lá nas palavras de um novo ministro da Corte, da segunda turma, que, faça-se justiça ao STJ, essa turma tem começado a transformar a execução fiscal em algo mais efetivo. E esse ministro, o ministro Mauro Campbell, dizia lá que a execução fiscal, o credor público jamais pode estar em uma situação pior que o credor privado. Porque ao credor público compete trazer de volta para o Estado a cota do dever fundamental que alguns contribuintes não cumpriram. Agora, final do ano de 2008. Mas essa falência da execução fiscal, essa falência do modelo, ela tem algumas causas, né? Por exemplo, o princípio do quádruplo grau de jurisdição e os recursos a ele inerentes, a sacralização jurisprudencial, exceto na justiça do trabalho, do patrimônio do devedor. A justiça do trabalho é um mundo à parte, né? Vou dar um exemplo lá de Maringá. Tinha lá um grande devedor, que sonegava bens, etc. Quando nós encontramos que ele tinha uma empresa funcionando ainda, mais ou menos, e a fazenda pedindo para penhorar o faturamento, nesses tempos que o depositário fiel já não pode mais ser preso, o infiel.
a fazenda pedindo para penhorar o faturamento, eu intimava, ele não cumpria, não apresentava nada, etc. Quando nós descobrimos que já fazia um ano que a Justiça do Trabalho tinha nomeado um administrador público e estava recebendo em dia os recursos daquela empresa. Fazia um ano já, transitado em julgado a decisão, preclusa a decisão. Tinha lá uma pessoa de fora do quadro, o juiz do trabalho afastou o gerente da empresa, colocou uma pessoa de fora, proibiu ele de entrar na empresa e tudo bem. Estava lá. Agora na Justiça Federal não. Aqui não. Aqui a penhora do faturamento já é algo assim, de acordo com o STJ, uma violação injustificável ao patrimônio do devedor. Essa sacralização do patrimônio do devedor é uma das causas da falência do nosso sistema. Uma outra causa, a ideologia, nutrida por muitos juízes, de demonização do Estado. Entendem o Estado como se fosse o inimigo número 1 da sociedade. Como se o Estado não fôssemos todos nós. A concepção do tributo como a natureza de uma pena criminal, o que também é um absurdo em si. E, fazendo a meia-culpa no judiciário de primeira instância, uma atitude passiva do magistrado. Um magistrado que, muitas vezes, durante o curso de uma execução, limita-se a, confortavelmente, quando o assessor não sabe em que instante vai colocar aquele processo, dizer, diga o exequente. Isso acontece muito. Qualquer coisinha, diga o exequente. Ah, foi penhorado dinheiro, mas o executado está oferecendo terras na reserva Raposa do Sol. Diga o exequente. Não, isso acontece todo dia. E é perigoso, também acontece, o tribunal, ao desfazer a penhora do dinheiro e penhorar a terra na reserva Raposa do Sol. Isso é comum. Por quê? Porque o dinheiro é uma agressão justificada ao patrimônio do devedor, porque implica em quebra do sigilo bancário e etc. Para se ter uma execução fiscal mais efetiva, dependemos de duas coisas. A primeira é que o juiz administre bem os processos na execução fiscal. Administre bem a vara, busque efetividade. O juiz federal, o juiz em geral, eles não são preparados para administrar. Eles não têm nem noção de como administrar. Hoje em dia, menos mal, como a Justiça Federal já tem mais juízes, os juízes substitutos eles entram e já tem um parâmetro, que eles vão vendo como o juiz federal administra a vara. Pode ser que o parâmetro não seja bom, mas pelo menos alguém tem um pouquinho mais de experiência. Antigamente não. A pessoa passava no concurso, era estudante ou era advogado e era colocado à frente de uma administração de vara com 20 funcionários e 15 mil processos. Só que o juiz não sabe administrar, ele estudou direito. Isso depende, além do o tribunal forcejar esse aprimoramento do juiz, sua vontade pessoal em melhorar. No âmbito da execução fiscal, uma administração efetiva, uma de boa qualidade, implica, hoje, medidas urgentes. 7 medidas simples que podem racionalizar o processamento. Medidas administrativas. Por exemplo, banco de certidões. O que vem a ser isso, um banco de certidões? Talvez alguns estudantes não consigam visualizar a implicância na melhoria do serviço dessas medidas, mas para quem é juiz e advogado, talvez eles possam ter uma ideia. O banco de certidão é o seguinte, é simples, é gratuito, é um sistema que pode ser baixado pela internet. É obrigar que cada oficial de justiça coloque nesse banco de dados as suas certidões. Ah, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Ah, tá. Eu convido o doutor Pedro Avade para compor a mesa. Porque é o seguinte, muitas vezes o exequente não tem o endereço atualizado do executado. Só que esse mesmo executado, pode ser que ele tenha ações para pedir a restituição do compulsório, indenizações contra a União, enfim, uma série de ações, onde ele foi encontrado. Se a vara de execução fiscal tiver acesso às certidões, quando for expedir o mandado de citação, já pode saber qual o último local onde ele foi encontrado e assim direcionar o oficial de justiça para o lugar certo. Além disso, olha, redirecionamento da execução.
O sócio, hoje ele é responsabilizado, sócio-gerente ou administrador, quando a empresa foi dissolvida irregularmente. Pois bem, se o oficial de justiça já constatou em outras execuções que a empresa já não se encontra em atividades, assim que chegar a execução na vara, uma nova execução, o juiz já pode mandar incluir imediatamente o sócio, com base naquela informação que tem fé pública. Para quê? Ter que ficar procurando a empresa, não encontrar, certificar, voltar para o juiz. Isso não precisa, isso é irracional. Então essa medida simples ajuda a racionalizar o processo. No Paraná nós temos ainda o correio híbrido, que é um convênio que nós fizemos com os Correios, onde o juiz ele coloca o nome da empresa na tela e, de acordo com os cadastros do Detran, da empresa de energia elétrica, de água e os da Justiça, nós conseguimos saber onde eles foram encontrados pela última vez e, a partir dali, apertando um botão, a máquina sozinha roda todas as correspondências e envia para os endereços. Uma outra medida, apensamento das execuções fiscais. Ninguém dá muito valor a isso, né? Isso dentro do Poder Judiciário. Quando há mais de uma vara com competência em execução fiscal, a unificação então é impossível. A lei determina que se faça a unificação. E é razoável que se faça a unificação. A Fazenda executa as CDAs, só que ela emite as CDAs 4 vezes por ano. Deu 3 meses de atraso, uma CDA. 3 meses de atraso, uma CDA. 4 execuções no ano. E aí vem outros órgãos, né, e também seguem a mesma toada. O que se pode fazer? Reunir os processos. Acontece que muitas vezes um processo o réu já foi citado, o executado já foi citado, o outro não. Um já tem penhora, o outro não. O outro já tem embargo, o outro não. E essa desculpa, ela é utilizada por muitos juízes para não aceitar a unificação. Vamos supor num lugar onde hajam 3 varas de execuções fiscais, né? Para as 3 são distribuídas contra os mesmos devedores. O lógico é que, onde está a mais antiga, o juiz faça a compatibilização das fases processuais e aceite aquelas execuções. Não tem sentido 3 juízes ficarem fazendo os mesmos trabalhos em relação ao mesmo devedor. Isso não tem sentido. Além disso, quando unifica a execução, os outros 50 volumes coloca em uma estante e trabalha só em um. Como compatibilizar a execução? É muito simples. Se já foi citado em uma, para aquela, cita para as outras. Se já há penhora em uma, estende o valor, o efeito da penhora para as outras. Se o bem, se já houve embargos em uma, autoriza a parte a emendar a inicial dos embargos ou apresentar novos embargos. E aí, reunifica todos os processos e começa a tocar aquele processo, só que um só de cada vez. Não 3 juízes fazendo, às vezes não, 6 juízes, né? Porque são 3 varas, cada um com 2 juízes, tocando os mesmos processos contra os mesmos devedores. Quase que cabe uma ação de improbidade administrativa, nesse caso, que é um dinheiro jogado fora. O caso da petição padrão. O que acontece na prática? Na prática é o seguinte. O sujeito requer uma providência. A Fazenda tem que se manifestar. O juiz já sabe o que a Fazenda vai dizer. Só que ele não pode atuar? Eu acho que pode. Só que o tribunal acha que não pode atuar porque fere a imparcialidade, que o juiz não pode atuar de ofício, etc. Vejam, um parênteses, né? A gente não está falando de processo de conhecimento. Processo de conhecimento, o juiz tem que ser imparcial para garantir que as partes sejam tratadas de forma equânime. Ali, as partes não têm que ser tratadas de forma equânime. Não, ali o juiz parte de alguém que tem direito para alguém que possivelmente, né, pode ser que, se bem comprovado, não possa sofrer aquela execução. Mas o direito é da outra parte. O juiz não é imparcial. É imparcial na hora de julgar os embargos, claro. Mas na hora de promover os atos executórios, nunca. O juiz tem que agir de ofício. Mas tudo bem. O STJ, o tribunal, não concorda com essa tese. O que nós fizemos, então? Para racionalizar o processo. Simplesmente elenquei. Eu falo porque eu elenquei em primeira pessoa porque é uma atividade pioneira lá da vara onde eu atuo. Elenquei todos os requerimentos, as posições da Fazenda em relação a várias espécies de requerimentos do executado. E várias situações concretas que aparecem no decorrer do processo. Umas 40, por exemplo. Aquela é clássica. Trocar dinheiro por pedras preciosas ou por uma fazenda na Raposa do Sol. Já sei que a Fazenda vai dizer não. Que ela não abre mão
da ordem de preferência do artigo 11 da Lei 1130. Coloquei todas elas numa petição padrão, a Fazenda assinou, o chefe da Procuradoria da Fazenda, e nós arquivamos em secretaria. Agora, qualquer caso que aconteça, a gente vai lá, na petição padrão. Se aquele caso está discriminado, já decidimos. Se não fizéssemos isso, o que ia acontecer? Para cada digo exequente, o processo ia demorar 4 meses na Fazenda. Às vezes ele volta sem a resposta daquilo que eu tinha pedido para a Fazenda responder. E aí demora mais 2 meses para o juiz poder despachar. Ou seja, é o cúmulo do absurdo. Outra atitude que o juiz pode tomar, delegação de atos. Não tem sentido o juiz querer despachar tudo. Não tem sentido. Receba os embargos. Né? Não tem sentido. O processo moderno não se compatibiliza mais com as formas das ordenações manuelinas. Não tem sentido. Em termos de embargo e execução, vou dar só um exemplo. Lá na execução fiscal de Maringá, a gente só recebe os embargos, na maioria das vezes, na conclusão para a sentença. Eu só vejo embargos quando está concluído para a sentença. Eventualmente, quando a parte alega garantido o juízo, alega um fundado receio de dano, de difícil reparação, etc., aí eu analiso o efeito suspensivo. Porque se ela não tiver alegação, for uma alegação genérica, o processo já passa para outra fase. Ela é intimada que o processo foi dado vista à parte exequente para se manifestar. Protesto por todos os meios de provas em direito admitidas. A Secretaria está orientada. Nem olha para isso. Esse protesto por todos os meios de provas de direito admitidas, isso não existe. Se a parte quer provar alguma coisa, tem que indicar a prova. Então, protestou por todos os meios de provas em direito admitidas, vai, da mesma maneira geral, para outra fase. Né? Aí, se quiser, agrava. Nunca houve um agravo. E o processo chega para o juiz só na fase de sentença. Racionaliza também o processamento da execução. Leilões. Os leilões, numa execução, eles representam o ápice. Nós trabalhamos para aquilo, para o leilão. Né? Porque a Fazenda não adjudica bens. Então, na execução fiscal, o fim último mesmo é o leilão. O leilão tem que ser um bom negócio. Não adianta vender vendendo mal, vendendo sem garantia, vendendo com burocracia. Não adianta. Aí afasta os compradores dos leilões. Tem que vender e vender bem. O leilão tem que ser um pouco de show. O que o juiz deve procurar fazer? Primeiro, consertar com as demais varas, fazendo um leilão único. Né? Se possível, consertar com as varas de justiça do trabalho também, colocar todo mundo num grande parque a céu aberto e fazer um show daquilo lá e vender todos os bens. Esse é o ideal. Né? Internet, todos os meios. Por isso que tem que se contratar os leiloeiros privados. Né? Não adianta o oficial de justiça ficar na porta do fórum, agora vou leiloar. Isso não adianta. Isso aí é do tempo do farolete. Né? Hoje em dia não é mais assim. Leilão é um negócio, tem que ser bem feito. Só que não basta vender. Tem que vender bem. E como é que se vende bem? Dando garantia para quem comprar. E como é que se dá a garantia? Primeiro, o arrematante não precisa constituir um advogado para vir falar com o juiz. Tem que autorizar o arrematante lá falar pessoalmente com o juiz. Olha, comprei o bem, eu quero o bem. Né? Outra coisa, não tem que obrigar o arrematante a sair passando de vara em vara da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual pedindo baixa de penhora na matrícula do bem que ele adquiriu. Isso é absurdo. Se tem 15 penhoras lá, ele vai ficar saindo pedindo certidão em todas para baixar no registro de imóveis? Não tem cabimento. Então o juiz, na própria carta de arrematação, já tem que determinar o escrivão para levantar todas as penhoras. Concomitantemente, avisa os demais credores, né, que com penhora registrada, de que o bem foi arrematado e que eles podem se habilitar no concurso de preferência. Sim, o juiz faz o concurso. Aquilo ali não é execução universal. Né? De acordo com as regras do concurso. Isso potencializa o resultado da execução. Tem que ser feito. Não há como escapar disso. Né? Medidas mais simples. Delegação do dever de sigilo. Só para vocês perceberem o anacronismo do nosso sistema. A Fazenda Nacional pedia para o juiz, pede ainda hoje em muitos lugares, para que o juiz decrete a quebra do sigilo fiscal
que a Receita Federal encaminhe para a Justiça as 5 últimas declarações de imposto de renda, que seja colocada numa pasta própria, decretada o segredo de justiça, para que a Fazenda, em dia e hora pré-determinada, possa ir lá e consultar as declarações de imposto de renda, para daí sim indicar os bens que ela quer que sejam penhorados. É alguma coisa assim que quase kafkiano, né? Não tem sentido. O que se faz? O que se deve fazer? Simplesmente, o juiz autoriza ao procurador da Fazenda, ao procurador do INSS, ao do INCRA, ao do IBAMA, ao da Caixa Econômica Federal e dos conselhos profissionais, que eles, com base naquela ordem por escrito daquele processo, compareça até a Receita Federal, apresente a ordem ao funcionário e tenha acesso na tela do computador às declarações de imposto de renda e anote ali os bens que ele quer que sejam penhorados e indique nos autos. Tem outra solução? Não tem. Tudo bem. Temos hoje um sistema que surgiu nos Estados do Sul, o CNJ quer implantar, que autoriza que o juiz entre no sistema da Receita e pegue as declarações de bens. Eu acho que não precisa, né? Porque é um trabalho a mais. Então, o exequente, pelo menos isso, que ele vá lá, pelo menos a Fazenda, que ela vá lá, olhe no computador e indique os bens que ela quer. Não eu vou ficar entrando no sistema toda hora para procurar bens para a Fazenda. Não precisa disso. Uma outra providência simples e efetiva. Expedição de mandados e ofícios apenas excepcionalmente. O que vem a ser isso? É, de novo, a quebra de um paradigma. Eu lembro quando eu instalei o juizado especial, lá em 2001, fui fazer uma audiência e as pessoas não estavam acostumadas ainda. Para os advogados, para os outros juízes, ata de audiência era naquela forma ainda que vinha das ordenações manuelinas. Ou seja, aos 10 dias do mês tal, às 15 horas, no ato do fórum, eu, oficial de justiça, pregoei fulano de tal, que não respondeu na primeira chamada, na segunda se fez presente. O que é isso? No juizado. Ato de audiência é o seguinte: nome das partes, a vara, número dos autos, o juiz faz aquilo ali como se fosse um despacho e no final assina e as partes e os advogados assinam embaixo. Tudo em primeira pessoa. Né? Decido, intime, se oficie, tudo em primeira pessoa, os advogados assinam embaixo como cientes. Não tem que fazer uma ata para advogado, uma ata para... Nada disso, para testemunhas, tudo no mesmo processo, tudo na mesma folha. Né? As audiências hoje são assim. Eu faço muito mutirões de SFH pelo Sul inteiro. Mutirão do SFH é uma experiência assim, olha, inacreditável. Experiência de vida, marca o sujeito para sempre. Eu fiz uma vez, marca no sentido de quebrar todos os dogmas processuais que existem. Se a pessoa sai da faculdade com algum dogma, a audiência da SFH acaba com tudo. O juiz vai para a audiência, para começar são 7 mesas de audiência, cada mesa com umas 7, 8 pessoas, porque vem pai, irmão, família, advogado da caixa, preposto, todo mundo, e um juiz ou 2. Então o juiz fica rodando pelas mesas. Chega lá na mesa de audiência, o que acontece? O contrato de 1991, né? Naquela época, os mutuários eram casados, agora não são mais. Um não pode ver o outro. Daí vem a mulher com o atual marido, o marido com a amante, que agora é mulher, os filhos, 2 casamentos. Teve um caso onde ainda ela fez o financiamento, comprou uma casa de uma terceira pessoa, a casa deu uma infiltração, chamaram a seguradora, não deu, a casa caiu. Todo mundo na audiência. E o juiz lá. Os autos eram só para discutir o valor das prestações. Né? O que o juiz faz? Tudo ali. Homologa o divórcio. Tudo. Resolve a questão da indenização pela casa que caiu. Tudo. Na mesma audiência. E ninguém reclama. Assina, todo mundo se compromete, vai lá, cumpre. É assim. Não, mas o princípio da correlação entre o pedido... O que é isso? Isso não existe mais. Existe ali, no processo de conhecimento, para um caso específico, não para resolver um problema no âmbito de uma audiência. E nesse contexto se enquadra essa expedição de mandados e ofícios simplificadas. Por exemplo, é necessário o juiz, quando vai intimar alguém, determina a expedição de mandado para intimação? Determina a expedição de ofício para o cartório baixar a penhora? Determina? Claro que não. Isso acabou.
o despacho tem que valer como ofício. E para isso, o despacho tem que conter os requisitos que deveria conter no mandado. Basta isso. Dá para ir além. Hoje em dia, não precisa mais nem colocar envelope. A Justiça do Trabalho faz isso. Eles dobram a folha A4 de forma que apenas o nome e o endereço fica na parte visível da folha. Grampeiam e mandam pelo correio. Resolve? Claro que resolve, né? Não precisa mais se ater a essas formalidades, inclusive de remessa aí de ofício. Essas são algumas medidas administrativas. O mais importante, porém, é que o juiz, à frente do processo, ele interprete as disposições processuais de acordo com algumas premissas. Claro, se ele interpretar daquele jeito que eu acabei de expor, ou seja, entendendo o tributo como pena, entendendo a execução como uma agressão ao devedor, entendendo que o Estado é o inimigo número 1 da sociedade, bom, aí não sai nada. Agora, partindo de outras premissas, como por exemplo, de que a justiça do processo de execução só se realiza quando o patrimônio do devedor é expropriado e entregue ao credor, isso é a justiça da execução fiscal. Se ele entender que o princípio da menor onerosidade não é uma cláusula pétrea da Constituição, que aquilo ali não quer dizer que antigamente o devedor respondia com o corpo e hoje não responde com nada, não quer dizer isso, né? Que pelo menos com o patrimônio ele tem que responder, e que a menor onerosidade significa a comparação entre bens e não a comparação dos bens em relação a si próprios. Nada é menor quando comparado a si mesmo. Então não deve ser comparado um bem com ele mesmo, tem que ser comparado o bem com as potencialidades que existem à disposição do credor. Se for substituir a penhora, o bem substituído tem que ter a mesma potencialidade de satisfação do credor que o bem que está sendo substituído. O artigo da menor onerosidade serve, por exemplo, para mostrar que o credor não pode se valer do processo de execução como uma forma de escárnio ou de vingança, que ele não pode mostrar que ele pode contra aquele que não lhe pagou pontualmente. Por exemplo, entre 3 residências, entre 3 casas, 3 imóveis que o executado possua, não pode o credor querer executar aquela onde mora o genitor do executado, sendo que ele tem uma outra disponível. O princípio da menor onerosidade serve para modular a decisão judicial nesses casos, mas só nesses casos. Não quer dizer, como entendem os tribunais, que o credor não tem direito sequer a ser executado, que ele não tem direito a ter os bens penhorados, que ele não tem direito a ter o dinheiro penhorado ao invés de uma propriedade rural. Não quer dizer isso. Quer dizer, entre bens com a mesma potencialidade satisfativa, o juiz deve escolher aquele que menos agrave a situação do devedor. Vejam essa transcrição do Canto Rangel Dinamarco. Não havendo outro meio razoável ameno para satisfazer o credor, que se penhore toda a empresa, ou seu estabelecimento mesmo, ou mesmo se transfiram a terceiro, mediante procedimento de expropriação inerente à execução por quantia certa, as próprias atividades da empresa devedora, tudo, menos deixar o credor insatisfeito. E o Canto Rangel Dinamarco, quando escreveu isso, ele estava mudando a posição que ele tinha anteriormente, sobre essa mesma cláusula. Antigamente ele defendia que a menor onerosidade do devedor tinha um caráter mais amplo, e não tem. Uma outra forma de se interpretar, uma outra premissa para se interpretar as disposições processuais é que a aplicação do CPC é subsidiária à execução fiscal, né? O que quer dizer isso? Parece simples, só que tem algumas consequências. Por exemplo, as reformas recentes do processo civil um parênteses, né? As reformas têm vindo sistematicamente para desfazer o Código de 73. Acreditem em mim, o processo civil ainda se tornará o rito do juizado, né? As reformas têm vindo para desfazer o mal que Liebman nos causou com a legislação específica. Não pode acreditar que o legislador tenha se esquecido de revogar a Lei 6.830 naquele aspecto. Com base nessas premissas, a gente pode começar a interpretar, então, alguns
dos dispositivos que foram inseridos ou alterados pelas últimas reformas. Essa tal de averbação. A averbação que o CPC diz, que ele traz, ela não foi feita para o credor fiscal. Não foi. Essa averbação é feita para o credor privado. É o credor privado que tem uma execução, aquele cheque sem fundo do dono da oficina. É ele que vai pegar a certidão do distribuidor com o valor da execução, vai levar até o registro de imóveis, onde ele sabe que o devedor talvez tenha bens, ou ao Detran, e pedir a averbação daquela certidão. É ele que vai fazer isso. A Fazenda Pública, isso é inviável. Se a Fazenda Pública for pegar cada ato da distribuição de uma execução fiscal dos 3 âmbitos da federação, o Detran e os cartórios não fariam outra coisa. Sem contar nas custas, hein? Sem contar nas custas. Acho que uma vara comum de execução fiscal na capital do Rio de Janeiro deve receber quantas ações por mês? Em torno de 300. Cada vara. São quantas varas? São 8 varas. 8 varas recebendo 300 por mês. Imaginem só. Cada uma com uma averbação para ser mandada para o Detran. E depois, feita a penhora, tem que desfazer aquilo ali. Não pode ficar averbado para sempre. Então, não é para execução fiscal. Para o credor tributário, se aplica o artigo 185A. Mas por quê? Essa averbação, ela vem para regulamentar, no âmbito do credor privado, a fraude à execução. Para o credor tributário, a fraude à execução se conta diferentemente. Artigo 185A, que diz que, a partir da inscrição do débito em dívida ativa, presume-se a fraude à execução, quando o credor aliena bens sem reservar saldo para satisfazer o credor. Mas alguém podia dizer, espera aí, saiu ontem, não ontem, semana passada, uma súmula do STJ, em outras palavras, ela diz o seguinte: só existe fraude à execução quando for filmado o credor confabulando com o devedor para fraudar o credor. O credor não. O devedor confabulando com o adquirente do bem para fraudar o credor. Só estiver ali filmado, com atestado de autenticidade daquela gravação, se possível com testemunhas, por delação premiada, aí sim, considera-se a fraude de execução quando for flagrado o devedor em conluio com o adquirente do bem. Fora isso, não tem fraude de execução. Fui ler os precedentes da súmula. Né? A súmula não diz isso, claro, é uma piada. Mas fui ler os precedentes da súmula. E, para minha surpresa, todos os precedentes são de execução fiscal. E a súmula é geral do processo de execução. Só existe fraude de execução quando a penhora é registrada ou comprovada a má-fé do devedor. Só aí que pode existir fraude de execução. A lei não diz nada disso. Fui investigar os precedentes. É sempre bom investigar os precedentes. Para minha surpresa, os precedentes eram de execução fiscal. Uma surpresa maior ainda, os precedentes eram de 99, julgando casos de fraude de execução de 99. Mas em 99 não existia o artigo 185A. Em 99 não existia essa disposição que a partir da inscrição presume-se fraudulenta a venda. E então? E essa súmula, como é que fica? É fácil, dá para justificar nos autos. Tudo bem, mas será que os assessores vão entender lá para cima? Ou vão simplesmente aplicar a súmula? A questão é complicada. Na prática, a gente sabe o que vai acontecer. Vão aplicar a súmula indiscriminadamente, vão entender que o artigo 185A, votado e aprovado em 2 casas do Congresso, com maioria qualificada, não ofende a Constituição, não existe mais, porque agora tem a súmula, né? E vai ficar por isso mesmo. Portanto, essa averbação que o CPC trouxe pode ser utilizada pela Fazenda? Pode. Mas só mesmo se restar agora inviabilizada a fraude de execução do artigo 185A, e tudo leva a crer que restará inviabilizada. Sobre o pagamento e nomeação de bens à penhora, que também foi alterada
foram alteradas as disposições pelas reformas recentes. O prazo de pagamento, né? No CPC, antigamente era 3 dias o prazo. Com agora, com as alterações, foi alterado. Não, era 24 horas e agora 3 dias. Só que esse prazo não se aplica à execução fiscal. Por quê? Porque nós temos o artigo 8º da Lei 6.830, que diz que o prazo será de 5 dias. Então é uma reforma do CPC que não se aplica à execução fiscal. Honorários advocatícios. O CPC agora traz que paga a dívida dentro do prazo, reduz pela metade os honorários. Essa disposição, a falta de disposição semelhante na Lei 6.830, se aplica às execuções fiscais. Só que com uma observação. Não nos casos onde a parte exequente for a Fazenda, porque aí incide o Decreto-Lei 1025. Nomeação de bens. Hoje, o credor privado pode indicar os bens à penhora e o devedor não mais, né? Apenas subsidiariamente. Na Lei 6.830, não. Lá, o devedor ainda pode indicar os bens à penhora, ele tem esse direito processual. A Fazenda está impedida de indicar os bens? Claro que não, ela pode indicar os bens. A propósito, dentro daquelas medidas que podem otimizar a execução fiscal, nada obsta, penso eu, que o juiz, por exemplo, no âmbito dos processos de sua vara, da sua subseção, se for uma vara única do interior, ele possa autorizar a Fazenda por portaria a consultar os dados da declaração de imposto de renda para que na inicial já venham indicados os bens que ela quer que sejam penhorados, caso o devedor não pague ou não indique outros bens. Ah, mas isso aí choca um pouco, né? E o sigilo fiscal? Onde é que fica? Gente, essa é uma discussão que só mesmo no Brasil e países afins que acontece. O sigilo fiscal é em relação aos particulares. Um particular em relação ao outro. Não pode ficar devastando o sigilo dos outros particulares e saber o que eles têm. Agora, não contra o Estado. Não contra o Estado. O Estado tem o direito de saber, quando cobra suas dívidas tributárias, o que o devedor tem, já que ele tem essa informação, e pedir a penhora de tais bens. Isso aí é economia processual, é economia de dinheiro público, é razoabilidade da execução. Não se pode presumir que o Estado vai utilizar esses dados para prejudicar alguém. É óbvio que não. Não sei se vocês assistiram um filme que passou recentemente, foi até ganhador de Oscar, do Will Smith, A Procura da Felicidade. Assistiram ou não? Lá tem uma cena emblemática do IRS americano. O sujeito devia tributos. O único valor que ele conseguiu arrecadar vendendo uns aparelhos lá, tinha colocado numa conta. Quando ele foi sacar o aparelho, percebeu que o dinheiro tinha sido levado pela Receita Federal, porque ele devia tributos relativamente a tal ano. Assim, simples assim. E o carro foi rebocado pela multa. É sintomático também, né? Pode ser feito isso. Pode ser feito isso. De modo que a Fazenda possa, já na inicial, indicar os bens que ela quer que sejam penhorados. Isso, inclusive, pode balizar depois a conduta do oficial de justiça. Embora a Lei 6.830 não faculte a Fazenda isso. Aplique-se subsidiariamente o CPC. Indicação compulsória. Também se aplica ao CPC. A Lei 6.830, aquela multa de 20%, no caso de que, quando o devedor não indique bens, o juiz pode intimá-lo a apresentar os bens à justiça sob pena de multa. Essa disposição também, entendo eu, se aplica à execução fiscal. Impenhorabilidade de bens. Esse é um tópico polêmico. Deixa eu ver se ela chega aqui. A indicação compulsória. Bens impenhoráveis. E ordem de preferência. Impenhorabilidade de bens ou bens impenhoráveis. A lei praticamente regulou toda a matéria sobre impenhorabilidade de bens. Avanços? Nenhum. Em alguns casos, ela simplesmente substituiu as impenhorabilidades anacrônicas de antigamente, penhora de tensas, montepios, anel de noivado, por disposições mais modernas sobre as mesmas coisas, quase. O que chama atenção nessa lei são 2 aspectos. O primeiro, os vetos do presidente Lula. Né? Todo mundo já ouviu falar, mas tem um aspecto que talvez nem todo mundo tenha pensado,
que é o seguinte: havia ali duas disposições de suma importância para o Estado Democrático de Direito. A primeira, que era possível a penhora de vencimentos e remunerações no patamar de 40% dos valores líquidos superiores a 20 salários mínimos. A outra disposição era penhora de bem de família superior a 1.000 salários mínimos, caso em que este valor seria devolvido à parte executada caso houvesse a expropriação. O veto, por coincidência, aconteceu na mesma época em que foi divulgada pela imprensa que a casa do Edemar Cid, aquele banqueiro que havia sido Banco Santos, havia sido penhorada e depois havia caído a penhora porque era bem de família. Uma casa de 8 andares no centro, que valia não sei quantos milhões. Foi na mesma época o veto. Tudo bem, não vem ao caso. O importante é perceber o seguinte: a Constituição só autoriza o veto por dois motivos. O veto político, quando a lei contraria o interesse público, ao critério exclusivo do presidente da República, não pode nem ser sindicalizado esse veto pelo Supremo. E o veto jurídico, esse sim, pode estar sob escrutínio do Supremo, e o presidente só pode vetar sob esse argumento quando a lei for inconstitucional, na visão dele. Acontece que, se formos ler as razões do veto, ficaremos surpresos, porque nenhum desses dois motivos estão lá. Os motivos que estão lá são os seguintes: essas penhoras, esses dispositivos têm que ser vetados, porque ofendem o dogma da impenhorabilidade do bem de família e ofendem a tradição jurídica brasileira quanto à penhora dos vencimentos. O que pode ser feito? O que pode ser feito é simplesmente o juiz julgar inconstitucional o veto. Ah, mas isso é um absurdo. Não é, não. O Supremo tem um precedente em que já julgou inconstitucional o veto do presidente, não me lembro qual, por um vício de forma. Há esse precedente. Por um vício de forma, o Congresso não derrubou o veto, mas o Supremo declarou que o veto era inconstitucional. Por que não, então, analisar o critério jurídico para declarar a inconstitucionalidade do veto? É possível? Em tese é. É uma tese a ser levantada e esperar que os tribunais decidam posteriormente. O direito se faz assim, né? Jurídico ou não, o veto é um absurdo. Uma outra questão importante também, e que pouca gente prestou atenção. Lá diz, o inciso 10: são impenhoráveis até o limite de 40 salários mínimos a quantia depositada em caderneta de poupança. O que vem a ser isso? Por que isso? O fundamento da lei pode ser até justificável. Pode ser que o governo queira priorizar esse tipo de captação de recursos que, todos sabemos, são destinados à construção de moradias. Uma parcela obrigatória desses recursos da caderneta de poupança, os bancos têm que aplicar em financiamentos imobiliários. Pode ser que essa seja a razão. Sendo ou não, a questão é que esse dispositivo autoriza ou estabelece uma hipótese de impenhorabilidade sujeita à exclusiva vontade do devedor. É o devedor que escolhe, ele tem lá o dinheiro na conta corrente, é citado, intimado para pagar, não faz nada, você, opa, agora eu vou transformar o meu bem penhorável em impenhorável. Como? Por um ato de exclusiva vontade minha, vou transferir da conta corrente para a poupança. Instituiu a lei essa possibilidade? Uma hipótese de impenhorabilidade sujeita à exclusiva vontade do devedor? Parece que não. Qual seria o critério, então? O critério é que há que se indagar se, no momento da inscrição do débito em dívida ativa, como diz o artigo 185A, ou da citação, aquele dinheiro já estava na poupança. Se estava, é impenhorável. Se foi colocado depois, é penhorável.
É um critério. Não há precedente sobre isso, eu já dei várias decisões nesse sentido, mas o tribunal ainda não analisou. Me parece que é razoável. Sob pena de se estabelecer, como eu disse, uma hipótese de impenhorabilidade sujeita à vontade do devedor. Ele que escolhe o que é impenhorável ou não. E se ele colocasse todo o dinheiro dele em 10 cadernetas de poupança, até 40 salários mínimos? E aí? A lei não fala nada. A lei diz que até 40 salários mínimos na cadeia de poupança não pode ser penhorado. Se fossem 10. Qual? Fraude à lei? Né? Abuso de direito? Tudo isso ainda há que ser investigado pela jurisprudência. Ordem de preferência dos bens penhoráveis. Não mudou a ordem de preferências prevista pela Lei 6.830. Continua valendo o artigo 11. Só que, quando o legislador veio reformando o CPC e manteve no mesmo dispositivo, o inciso 1, o dinheiro como bem preferencial à penhora, ele simplesmente está reforçando, 25 anos depois, o que já estava escrito na Lei 6.830, que o dinheiro é o bem penhorável por excelência. Isso é um recado para a jurisprudência, um recado para os tribunais. O importante em relação ao dinheiro é o seguinte: é a questão colocada no artigo 655. O 655A, não coloquei aqui. O 655A, ele trata da penhora de dinheiro por meio eletrônico. A controvérsia que surgiu em relação ao direito à execução fiscal, ao direito tributário, era a seguinte: o artigo 655A, afirmaram alguns, só se aplica na execução fiscal quando estiverem sendo executados créditos não tributários. Quando for crédito tributário, aí se aplica o artigo 185. E o artigo 185 diz que só pode ser decretada a indisponibilidade de bens móveis e imóveis depois de esgotada a procura por outros bens. O problema é que, penso eu, apesar de que essa norma do artigo 185 está no CTN, ela é uma norma de direito processual. E mais, ela é uma norma de direito processual geral, que ela fala da indisponibilidade de bens móveis e imóveis e outros valores, inclusive ações. A regra do CPC, apesar de estar numa lei geral, é específica em relação à norma do CTN. Porque a norma do CPC fala só de dinheiro, penhora de dinheiro, ao contrário do CTN, que fala de indisponibilidade de bens. Então, no confronto entre as normas, de processo, diga-se de passagem, deve prevalecer a 655A. Vale dizer, na execução, o juiz deve lançar mão da penhora eletrônica de dinheiro, independentemente de ter esgotado a procura por outros bens. Há precedente recente do STJ com esse sentido, mas não com essa fundamentação. Penhora de faturamento, também colocado no artigo 655A 3. A penhora de faturamento, interessante notar, foi colocada nesse dispositivo de acordo com a sua verdadeira natureza jurídica. Qual seja? É uma penhora de dinheiro. Penhora de faturamento é penhora de direito, é penhora de dinheiro. E o legislador trouxe critérios para a concessão muito mais maleáveis que os critérios que haviam sido colocados pela jurisprudência. A jurisprudência entendia isso aí como uma agressão injustificada ao patrimônio do devedor. A lei vem e diz que não, que pode ser feita, é uma penhora de dinheiro normal, sujeito só apenas a alguns 2 ou 3 requisitos. Tá, poderiam perguntar a vocês, mas se é penhora de dinheiro, por que então está no inciso 7 e não no 1 ou no 2? Pelo seguinte motivo: como é uma expectativa, pode ou não receber, foi colocado no inciso 7 em benefício do exequente, não em benefício do devedor. Porque pode ser que o faturamento não ocorra, é incerto. Mas pode o exequente, independentemente da penhora de imóveis ou móveis, pedir a penhora do faturamento. Porque a sua natureza é penhora de dinheiro.
Outra disposição muito importante. A penhora de bem indivisível, que durante muito tempo atormentou a jurisprudência. O devedor tem lá um imóvel dele e da esposa, casado com comunhão total de bens ou parcial tal, se depois do casamento adquirir um imóvel. Pode ou não ser penhorado esse bem indivisível? Né? Discutia-se isso, porque entendia a jurisprudência que a mulher do devedor não estava sendo executada, por isso ela não poderia ser prejudicada. Houve avanço, depois a jurisprudência entendeu que bastava reservar a meação. Pacificou nesse sentido, inclusive. E a lei veio para dizer isso. Só que diz só em relação ao cônjuge. Se o bem é indivisível, penhora-se todo o bem, vende-se o bem e reserva metade do cônjuge. Não fala de coproprietário, de condomínio, mas se aplica a mesma ratio, né? Vende-se o bem e divide-se o dinheiro. Não resolve isso, mas um caso... Esse artigo não resolve esse problema que eu vou colocar, mas é bem interessante. Imaginem vocês um caso onde um imóvel é habitado por uma família que tem apenas uma cota parte desse imóvel. Uma cota parte. Ela tem 25%. E o devedor, ou executado, tem 25%. Pode-se ou não penhorar esse imóvel, onde uma família só tem aquela cota parte, o único patrimônio que ela tem na vida, e reside naquele imóvel. Tem 25% e reside naquele imóvel. Isso é ou não bem de família? A jurisprudência diz que é. Mas eu, particularmente, acho um absurdo. Porque a lei ela não protege a cota parte, ela protege o imóvel. Protege o imóvel. Na minha opinião, o bem deveria ser vendido e entregue para a família os 25% que ela tem direito. Agora, premiar o devedor sob o palio de se proteger um bem de família, protegendo indiretamente a cota parte, parece uma contradição muito grande. Né? Não há decisões sobre isso ainda, né? Exceto uma, que disse que é impenhorável esse bem, que eu conheço lá do nosso tribunal. Mas, particularmente, eu não concordo com ela. Substituição da penhora. Como é que está o tempo aí? Substituição da penhora. O regime da substituição da penhora, que está aqui no 656, coloquei no quadro, já é disciplinado a contento pela Lei 6.130. Portanto, não se aplica, nesse aspecto de substituição da penhora, os dispositivos do CPC. Só que alguns aspectos mais gravosos do CPC não se aplicam à execução fiscal, como, por exemplo, a substituição da penhora por fiança. Pelo CPC, a fiança tem que ser 30% maior do que o valor do débito. Pela Lei 6.130, não. Basta que seja no valor. O artigo 668. Deixa eu ver se está aqui. Não. O artigo 668 traz uma cláusula similar ao artigo 620, que trata da menor onerosidade ao devedor. Diz lá que, se o devedor assim entender, ele pode requerer ao juiz a substituição da penhora sob o argumento que o outro bem indicado em substituição será menos oneroso para ele que o bem indicado pela fazenda. Não existe disposição similar na Lei 6.130, mas se aplica essa disposição. O juiz deve, no caso concreto, prestigiar a menor onerosidade do devedor quando houver possibilidade de comparação entre os bens indicados à penhora, quando a potencialidade satisfativa dos dois bens forem equivalentes, desde que um deles seja menos oneroso ao devedor. Remoção de bens, essa parte é importante. Não existe mais hoje a possibilidade, ou existe, mas é remota, de o devedor ficar com os bens. A remoção é medida que se impõe. É a regra. Penhorou o bem, remove para o credor ou para o depositário. Essa
modificação que se aplica à Lei 6.830, ela está em consonância com os demais aspectos da reforma. Por quê? Porque agora a forma primordial de satisfação do credor é a adjudicação e não o leilão. Então, para que haja adjudicação, é necessário que o bem esteja à disposição do credor. Na prática, acontece o seguinte: temos muitas penhoras de veículos. O que a gente faz? Lá, pelo menos na nossa região, criamos na SEMAN, que é a Central de Mandados, um departamento de oficial de justiça especializado em ir junto com o leiloeiro, remover veículos e motocicletas e bens. Tudo que penhora, remove. Não tem meio termo. Penhorou, removeu. Vai para o depósito do leiloeiro. Quando é possível, fazemos a venda antecipada. Se não é possível, vamos para o leilão e depois do leilão fazemos a venda direta. O que é a venda direta? A venda direta é a autorização que se dá ao leiloeiro para que ele, no prazo de 1 ano, por exemplo, venda o bem por até 60% do valor da avaliação, para quem ele quiser. Se for carro, que ele vai conversar com os picaretas, com as concessionárias, para quem ele quiser. Né? Isso depois do segundo leilão. Se no segundo leilão, que foi levado bem à venda e ele não foi arrematado por 60% do valor, o interesse público recomenda que ele possa vender depois disso, sem as formalidades do leilão, pelo mesmo valor. Qual é o prejuízo para o devedor? Nenhum. Ele não tem direito ao 3º e 4º leilões. Ele não tem direito. Por isso que a remoção é problemática? É problemática. Faltam depósitos? Faltam depósitos. Os leiloeiros não têm a capacidade de armazenar tudo? Não tem. Mas temos que remover. É a única forma de constranger, e constranger é a palavra adequada, o devedor a pagar o que deve. Quando chega lá na casa, pega o carro da mulher, que está em nome da empresa, e leva o depósito do leiloeiro, ele corre lá para acertar a dívida. Né? Tem que ser feito isso. Embargo de execução. A jurisprudência hoje, o que eu vou falar já não tem mais muito segredo, a jurisprudência tem pacificado o assunto nesse sentido. Pelo menos lá no âmbito da 4ª região. A reforma, quando comparada com a Lei 6.830, ela criou uma situação interessante. Vista de longe, ela impõe ao devedor o pior dos dois mundos. Ou seja, a garantia do juízo e os embargos sem efeito suspensivo como regra. Mas é a única conclusão que eu chego, e a jurisprudência também tem chegado a essa conclusão. De que, para embargar na execução fiscal, ao contrário da execução do CPC, é necessário, é imperioso que exista a garantia do juízo. Tem que o juízo estar garantido, sob pena de não haver execução. Na prática, o que acontece? Na justiça estadual, hoje, e nas execuções que não são processadas pela Lei 6.830, deixaram de existir as exceções de pré-executividade. Para quê? Exceção de pré-executividade se ele pode embargar a execução sem garantia do juízo. Não existe mais. Nem objeção de pré-executividade, como queiram. Só que na execução fiscal não. Elas continuam existindo, continuam aparecendo e é do sistema. Só pode embargar com a garantia, exceção de pré-executividade para matéria de ordem pública. O prazo. Não se aplica o prazo de 15 dias estabelecido pela reforma da juntada do mandado. Esse prazo é só para execução civil. Para o CPC, prazo de 30 dias contado da intimação da penhora. O efeito suspensivo. Ele só pode ser concedido por ordem do juiz, analisado, no caso concreto, se há um fumus boni iuris, uma alegação fundada e um fundado receio de dano, o periculo in mora. Ou seja, visto o instituto de uma outra maneira, é uma medida cautelar sujeita à contracautela, né, que é a garantia do juízo. Há um perigo? Há. A alegação é fundada? Há. O juízo está garantido? Sim. Então, é possível conceder efeito suspensivo. E esse efeito suspensivo tem efeitos práticos importantíssimos na definitividade da execução. Se ele for concedido, a execução será provisória, mesmo na pendência de apelação de embargos. Agora, se
o efeito suspensivo for negado, a execução vai seguir até o fim como definitiva. Ação ordinária. A jurisprudência do STJ se pacificou no sentido de que, quando o devedor proclamava uma ação ordinária, porque tinha perdido o prazo para embargos, suspendia a execução, porque era quase que um sucedâneo dos embargos. Hoje em dia, essa jurisprudência não pode mais prevalecer. Por quê? Se os embargos dependem da garantia do juiz para ter efeito suspensivo, não é uma mera ação ordinária que vai poder outorgar o efeito suspensivo aos embargos, à execução. Essa é uma consequência, ainda que não foi analisada pela jurisprudência, mas creio que será nesse sentido. Quanto ao mérito, importante também, a amplitude da defesa dos embargos continua plena, né? Tem que alegar toda a matéria útil à defesa. Só que o mais importante, essa disposição se aplica à Lei 6.830. O devedor tem que apresentar o cálculo quando alegar excesso na execução sob pena de indeferimento ou não conhecimento daquele tópico. Os juízes na prática não aplicam isso, mas deveriam aplicar. Não apresentou memória de cálculo, indefere, se for só aquele argumento, ou não conhece aquele argumento. Prazo para impugnação, a Lei 6.830 permanece igual, são 30 dias, ao contrário do CPC, que são 15. Uma inovação que se aplica, né, ao CPC, à Lei 6.830, é o artigo 740, que diz da aplicação de multa no caso de embargos protelatórios. Sobre a execução definitiva ou provisória, eu acabei de falar, se ele for recebido no efeito suspensivo, a execução será provisória. Se ele for recebido no efeito devolutivo, né, se ele não for recebido no efeito suspensivo, a execução será definitiva. Parcelamento, previsto pelo artigo 745, se aplica, o devedor poderá pedir para pagar 30% e parcelar em 6 vezes o crédito tributário também. Não há vedação. Expropriação de bens. A sistemática atual prestigia a adjudicação pelo devedor, depois a alienação por iniciativa particular, e só aí o leilão e depois o usufruto. É difícil a fazenda fazer a adjudicação de bens, mas não é impossível. Conheço de casos, acho que aqui do TRF da terceira região, ou não, é do TRF, não é daqui, da terceira região, onde a fazenda adjudicou lá, numa execução fiscal, vários carros e destinou para a Polícia Federal. É uma possibilidade. Mas o mais importante é o seguinte, da adjudicação. É um problema que foi detectado e que aparentemente não tem solução, ou pelo menos ainda não houve uma decisão peremptória dos tribunais superiores sobre isso. É quase uma fraude judicial, que é o seguinte. Vou dar um caso concreto. Tinha lá uma execução de uma empresa devedora renitente, 3 milhões de reais. O único bem que ela tinha nós penhoramos. Valia 500 mil reais. Marcado o leilão, aparece na minha mesa uma informação, uma petição, com uma carta de adjudicação. De onde? Da Justiça Estadual. Fui olhar o caso, um credor privado, constituído aí há menos de um ano, com uma duplicata, emitida pelo dono da empresa, entrou com a execução, não houve embargos, e ele adjudicou o bem. E o dono concordou. E aí, a execução fiscal como é que fica? Olha a situação. Pensem, não tem como prever isso. O credor privado, numa execução judicial, numa execução civil na Justiça Estadual, adjudica um bem que já está penhorado para a Justiça Federal.
Para chegar numa solução, tem que interpretar várias normas. A preferência do crédito tributário, a preferência da penhora, tudo bem. Tem que respeitar a preferência da penhora. Tem que respeitar a preferência do crédito tributário. A penhora da execução fiscal era anterior. O crédito tributário prefere, o trabalhista também. Só que a lei não diz que a adjudicação, qual deve ser o procedimento do credor do outro processo. Depositar o preço? Né? Um detalhe importante, ele foi adjudicado por R$200 mil, né? E está avaliado em 500 mil. Um detalhe importante a questão é essa. Como compatibilizar se não há um regramento da adjudicação? Diz que o credor pode adjudicar. Vai obrigá-lo a depositar o preço, mas que preço? O preço da avaliação que ele está comprando ou a avaliação da Justiça Federal onde foi feita a penhora? Qual vantagem ele leva? Se ele está cobrando 500, tem que depositar 500 para a Justiça Federal. Então ele não está adjudicando nada, ele está comprando bem. Né? Como resolver isso? Na minha opinião, o juiz do processo não deve conceder adjudicação quando há penhora de bem preferencial. Né? Ou preferência de penhora se for o credor da mesma categoria. Só que isso nem sempre é observado. Nós temos vários e vários casos. Vários e vários. É um problema. Por iniciativa particular, alienação, não há problema nenhum. A fazenda pode requerer que o juiz nomeie um corretor credenciado, se não quiser que faça pelo leiloeiro, para fazer alienação particular, pelo valor da avaliação. Leilão eletrônico, já utilizamos faz muito tempo. A arrematação perfeita e acabada. Essa alteração é importante porque ela diminui as hipóteses de desfazimento da arrematação. E aí, se reverte em perdas e danos, quando há algum problema posterior à arrematação. Eu tive um caso recente julgado pelo STJ, bem na questão da legitimidade do sócio. O Dr. Pedro vai falar depois, né? Da responsabilidade do sócio pelas dívidas da empresa. Eu tive um caso onde eu reconheci responsabilidade, redirecionei a execução, vendi o bem do sócio, houve arrematação perfeita e acabada, expedi a carta, tomou posse o arrematante do bem, o tribunal da 4ª região anulou a arrematação, apesar de ser perfeita e acabada. Não dá para entender, né? Perfeita e acabada, depois anula a arrematação sem um vício formal nenhum. E aí o STJ disse não. Perfeita e acabada quer dizer perfeita e acabada. Agora se reverte o valor da arrematação pro devedor. Pro sócio que não pode ser considerado um devedor. Tem a questão da legitimidade, mas dá para aprofundar essa discussão também. Só, doutor Pedro, sei que você vai falar sobre isso depois, me permita fazer um adendo, né? Pela linha que eu estou seguindo, é óbvio que vocês podem supor que eu acredito que o sócio responde pelos tributos, o sócio gerente, o administrador, pelos tributos da empresa que não foram pagos. Né? A questão toda diz respeito à infração à lei. Você vai falar sobre isso depois, né? Uma coisa que eu nunca entendi. Né? Nunca entendi. Aliás, agora teve um recurso repetitivo que foi julgado no STJ que ele, de novo, ratificou essa posição. Se for analisar essa questão da responsabilidade do sócio, a gente vai ver o seguinte. Até 1997, 98, era pacífico. Não se discutia isso. Não pagar tributos é uma infração à lei e deve responder o administrador pessoalmente ou seu sócio gerente pelos débitos que foram sonegados. Não se discutia. A partir de 97, o ministro Ari Pargênero deu um voto no STJ que disse que aquela lei que estava sendo infringida não é a lei que manda pagar tributos. Né? Depois o Hugo de Brito Machado também já defendia isso, passou a defender mais e tal. E eu fui investigar essas razões, até porque me chamou um pouco a atenção que em outros países não é dessa maneira. Né? E o que me chama mais atenção, é aí que eu venho na pergunta para o Dr. Pedro para responder depois, como é que pode não pagar tributos, não ser infração à lei, se existe uma sanção para isso? Ué, o que é uma multa pelo não pagamento de 20%, 30%? 40%, 50%? É uma pena. Na dinâmica da norma tributária, isso é uma pena. É coercitiva. É para desestimular aquele comportamento. Não fez aquilo, tem uma pena. Ora, se algo que recebe uma pena não é infração à lei, o que mais poderia ser? Essa indagação me perturba.
Até que eu já tentei entender o voto do ministro Ari Pargender, as disposições do Hugo de Brito Machado, só que eu não tenho dificuldade por causa desse aspecto. Como é que algo que é apenado pelo ordenamento não é infração? Sem contar que a coerência do legislador é muito grande nesse assunto. Além do Código Tributário, ele veio em várias leis posteriores dizendo a mesma coisa. Na Lei 8.620, que agora foi revogada por medida provisória, veja, uma lei que tratava de disposições processuais sobre a arrecadação do crédito tributário, revogada por medida provisória. Dizia lá o artigo 13, só esse artigo 13, que quem não pagava tributo, o sócio, o administrador, é responsável pelas contribuições não recolhidas. É perfeitamente coerente com o Código Tributário Nacional. Tem as leis do FGTS, quem não recolhe é pessoalmente responsável. A empresa não recolhe, o sócio responde. E aí veio a lei da micro e pequena empresa, que diz lá o seguinte, num dos parágrafos do artigo 9º, o não pagamento de tributo e outras irregularidades. Ou seja, que o não pagamento do tributo se equipara a outras irregularidades. Como é que uma irregularidade não pode ser infração à lei? Né? E essa interpretação de infração à lei vai mais além. Por quê? Porque, ao contrário do que prega a doutrina, no meu modesto entendimento, quando o código diz pessoalmente responsável, ele quer punir a pessoa que utilizou a empresa por um meio escuso. Pessoalmente responsável é o administrador contratado que veio de fora, enquanto o sócio não apareceu na empresa e deixou de pagar os tributos sem o consentimento do sócio. Ele é pessoalmente responsável, não a empresa. Agora, a empresa vai ter que pagar os tributos, caso ele não tenha bens. Né? Doutor Pedro, mas depois o senhor desenvolve melhor isso aí, não quero ter essa palestra. É só a minha opinião sobre o assunto. Né? E desistência da arrematação. Outro tópico importante também da efetividade da execução fiscal e um tópico polêmico. Essa foi a grande, entre aspas, mancada do legislador. Autorizou o arrematante a desistir quando houver embargos. A arrematação. É um direito dele? É um direito dele. Só que aí, o que o juiz da execução pode fazer? Utilizar o artigo 23 da Lei 6.830. Se o arrematante quiser desistir, tudo bem, pode desistir. Mas ele deve pagar o quê? O pagamento da comissão do leiloeiro e as demais despesas indicadas no edital. Então o juiz tem que obrigá-lo a pagar e deixar claro no edital. Se ele desistir da arrematação quando sobrevierem os embargos, ele tem que pagar as despesas. Isso aí vai, ao menos, inibir conluios, porque eles existem. Confabulações entre arrematantes e executados, que para quando houver o embargo, o arrematante desistir, tudo continuar na mesma, vai para outro leilão. Daí vem outro arrematante, embarga, desiste, e aí vai, para não vender o bem. Só pode ser suprimido através de obrigar o arrematante a pagar as custas. Remissão de bens, ao contrário do que muita gente pensa, ela não foi extinta, ela existe ainda, é possível ao credor remir seus bens, o que não pode mais agora são seus familiares remirem os bens. Eles só podem adjudicar os bens antes do leilão. Resumindo, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Peço desculpas aí se me excedi no tempo, se a exposição não foi tão agradável como vai ser a do Dr. Pedro, né? Mas agradeço pela atenção e eu estou à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa. Muito obrigado. Eu agradeço ao Dr. Anderson Furlan pela palestra, pela exposição. Com certeza, nessa manhã de sexta-feira, muitos processualistas tremeram nos túmulos, e alguns aqui na sala eu vi que se contorceram, né? Os juristas, os operadores de direito do Sul são famosos pelo ativismo judicial, e eu diria que o Dr. Anderson ele é um juiz proativo. Então, entre a cruz e a espada, fica o magistrado, né? O magistrado não é o exequente, mas ele tem que prestar a jurisdição. E para prestar a jurisdição, ele tem que fazer uma interpretação da lei que permita a prestação jurisdicional. E muitas vezes as soluções não são formais, mas são racionais. Nós vivemos um momento de irracionalidade no tema da execução fiscal.
Oxalá os projetos, né? A JUF tem um anteprojeto de lei, existe um anteprojeto de lei do Ministério da Fazenda. Oxalá esses projetos venham a debate no parlamento e que a sociedade civil possa dar um segmento ou uma solução mais razoável, né? Porque o que nós vemos hoje é a falta de racionalidade. Então, eu abro o debate. O doutor Anderson está à disposição do público. Bom dia, meu nome é Edson, sou advogado. Parabéns pela exposição. Doutor Anderson, o senhor falou em constrangimento para o pagamento. Como é que a região sul está vendo a nova moda que já está em São Paulo, a inscrição no CADIM? Isso. Não. Protesto de título? Protesto de título e também nos órgãos de proteção do crédito, por exemplo, no Serasa, com relação à dívida da Fazenda. Como que o senhor está vendo essa posição? No CADIM, assim que o débito é inscrito em dívida ativa, o nome da empresa já vai para esse serviço de proteção ao crédito oficiais. Em relação ao protesto da CDA, esse é o ponto polêmico, né? No Sul, ainda, acho que no Brasil inteiro, a Fazenda Nacional não procede dessa forma. Mas eu sei que no interior de São Paulo, várias prefeituras têm protestado os títulos. Eu, particularmente, já andei lendo sobre o assunto e eu não consegui visualizar qualquer forma de ilegalidade no procedimento de protesto. O protesto é só mais uma forma de dar conhecimento a terceiros da situação daquele devedor. Se ele pode ser protestado por outras dívidas, por que não por uma dívida tributária? Né? A lei que rege o protesto, inclusive, foi alterada recentemente. Num dos incisos dela, ela dá margem ao protesto de certidões de dívida ativa. Não está dito claramente, mas ela diz outros títulos, que eu acho que se enquadra, no caso, a certidão de dívida ativa. Complementando, mas a forma da Fazenda reaver o seu direito que manda a lei, é a execução fiscal. E constranger, você inscrever o nome de São Paulo, já está acontecendo a inscrição até da empresa no nome do Serasa, por exemplo. Isso seria uma violação. Isso não está previsto em lei. E se essa moda pega, daqui a pouco está chegando aqui no Rio de Janeiro. E as liminares vão correr a toa. Então, acho que seria até debate. A questão é polêmica, né? O senhor tem razão. O modo previsto é a execução fiscal. O que eu posso dizer? Eu vejo com muito bons olhos essa atividade da Fazenda. Mas é preocupante, né? Preocupante. Só um detalhe, assim, que vai ajudar a explicar, clarear algumas posições dessa palestra. Eu era procurador da Fazenda Nacional antes de ser juiz. Isso explica muita coisa, né? Bom dia, meu nome é Carlos, advogado. Do resumo da ideologia da sua palestra, fica nítido, e agora mais com essa sua afirmação, que o senhor defende uma postura mais ativa, proativa do juiz em relação à execução fiscal para dar efetividade à execução em si, né? Isso eu acho que traz um problema político. Eu vou lhe colocar, vai ser o final da minha questão, né? Porque o direito tributário tem uma implicação muito política. Vossa Excelência, mais jovem que eu vi um Brasil que passou por 3 reformas monetárias, talvez 4. Eu vi um Brasil que teve umas 7, 8 reformas tributárias. Tinha adicional de imposto de renda, depois saiu, tinha princípio da anualidade, depois não teve, tinha princípio, era da anterioridade, agora é noventena, mudaram os impostos, passaram por reformas monetárias, tinha zero, tira zero, cruzado. A sua experiência, o senhor trouxe a sua experiência para a sua palestra, o senhor sabe que há certidões de dívida ativa que esqueceram de cortar o zero. O cara devia 10 mil, ficou devendo 100 mil. Entendeu? Então, quer dizer, há uma desorganização tributária patente. E o senhor defende uma efetividade de execução
comparável aos Estados Unidos com o direito tributário que nós temos da Bolívia. Então, sabendo que o direito tributário é um problema político, não seria também um direito do credor, né, se defender por via de, digamos, talvez a expressão não seja justa, manobras legais de execução, quer dizer, dessa situação tributária, você vai poder se alegar, não, mas os embargos ele vai poder esclarecer. Isso seria um formalismo, quer dizer, a atividade de execução também, de postura de execução, né, que o judiciário tem que tomar essa implicação política, não seria um atentado à imparcialidade do Poder Judiciário? Bem, eu já vi alguns zeros sendo cortados também. Olha, pela questão política, então, eu concordo com o senhor. É uma questão política o direito tributário. E mais, é uma questão que chega a ser sociológica. Se o senhor, ou se qualquer pessoa for investigar a interpretação da lei tributária antes da ditadura e agora com o retorno do movimento democrático, da normalidade democrática, você vai perceber que houve uma dissonância da interpretação jurisprudencial em relação ao estado que a gente vive. E eu explico esse raciocínio, até eu vou chegar na questão da execução fiscal. Por exemplo, enquanto o país viveu na democracia, pós-Vargas, a interpretação da lei tributária era totalmente diferente do que era hoje. E olha que nós tínhamos na corte, talvez pessoas com capacidade jurídica que até hoje não foram igualadas. Aleomar Baleiro, por exemplo, profundo conhecedor do direito tributário mundial. Né? O que se entendia naquela época? Se entendia naquela época que não era vedada a analogia em direito tributário. Que o princípio da tipicidade não era um princípio do direito tributário. Que isso é um absurdo. Que a legalidade tributária é ampla, é um tipo aberto, não um tipo fechado como se fosse um tipo penal. Teve um caso, que eu me lembro muito bem, deixa eu ver que eu não sou tão novo assim, de uma importação de 1960, onde era proibido importar carros e uma pessoa, ou a tributação era muito alta, a importação de carros, e uma pessoa importou o carro por peças. Né? Primeiro importou uma peça, depois importou outra peça. O que o Supremo decidiu? Que não, que aquilo ali deveria ser tributado como um carro importado. Apesar de que não se enquadrava no tipo tributário. Um outro caso, escritura de compra e venda registrada. O Supremo sempre entendeu que aquilo ali era uma compra e venda. Compromisso de compra e venda registrado era uma compra e venda, e tributava como compra e venda. Tem uma frase famosa de um juiz supremo que ele diz o seguinte: como é que pode alguma coisa que tem unha de leão, cheiro de leão, pelo de leão não ser um leão? Né? E por aí vai. Os exemplos são muitos. E eles foram até 69. A partir de 69, e o Código Tributário veio logo depois, aconteceu que, com a ditadura e a supressão de muitos direitos, a jurisprudência começou a se agarrar em direitos que sobraram. Por exemplo, alguns direitos tributários. Erigiram alguns postulados em princípios, como a legalidade fechada, a tipicidade fechada, como a vedação de analogia, como a interpretação literal. Absurdos. A interpretação literal é um absurdo. Né? Bem, veja como é que é um problema sociológico. A partir disso, da volta à normalidade democrática, o que aconteceu com o Brasil? O Estado visto como um monstro, né? A jurisprudência agarrada àqueles direitos que sobraram, e mais, a cultura de não pagamento de tributos que começou a se tornar a praxe da atividade econômica. Por vários fatores, não vou entrar aqui neles. Todo mundo sabe, tributo é um jogo de soma zero. Não tem para onde fugir. Se um não paga, o outro paga por ele. No final, a conta tem que fechar, porque o dinheiro tem que aparecer. Esse círculo vicioso do não pagamento e aumento da carga tributária leva a quê? Ao excesso de tributação da carga tributária. E é um excesso até relativo, porque em comparação com outros países mais desenvolvidos, que oferecem, claro, melhores serviços públicos, a carga não é tão alta assim.
É alta pelo que oferece, mas não é um absurdo. E a lei tributária está nesse contexto. Execução fiscal também. Estamos cobrando tributo, mas o senhor veja, a gente está cobrando tributo, muitas vezes, de pessoas que reconheceram o débito, só que não pagaram. Ou de pessoas que fizeram alguma irregularidade, falsificaram guias, deixaram simplesmente de pagar, ou não declararam, tinham atividade econômica não registrada, e devem. Agora, podemos pegar, então, uma exceção, que é alguém que está sendo executada por erro, e transformar isso numa trincheira para deixar de cobrar ativamente as pessoas que devem e são responsáveis pelo que elas devem? Eu não sei como. Eu não vejo assim. Né? Eu acho que a cultura desse ativismo da execução fiscal, a cultura de entender o tributo como um dever fundamental que todo mundo tem que pagar, a cultura de entender que o Estado é sustentado por tributos e não por outras formas de receita, porque nós nos comprometemos na Constituição de que o Estado, fizemos um acordo lá, todos nós, de que o Estado não ia exercer atividade econômica, que quem ia sustentar o Estado são os impostos. Se tem esse compromisso, nós temos que pagar impostos. E agora as pessoas não pagam impostos e nós temos que ainda ser maleáveis com aqueles que não pagam. Nós temos que dar mais direito ainda. Né? Eles têm que ter a possibilidade de se manifestar na execução, no procedimento administrativo e na execução fiscal. Mas a partir daí é um absurdo. É como o garantismo penal. Né? O que virou o garantismo penal hoje? Se transformou em algo absurdo aos olhos do mundo, que um réu confesso não pode ser preso porque se presume inocente até que o último embargo de declaração, no agravo de instrumento, a questão de ordem, no embargo de divergência seja julgado. Só se o doutor Anderson me permita, só existe uma parte, né? Foi citado que a defesa do contribuinte deve ser feita na fase do procedimento administrativo. O que ocorre é que mais de 90% hoje dos lançamentos tributários são feitos por homologação, através de DCTF, etc. E que nesse tipo de procedimento não existe a fase prévia da defesa administrativa. E, invariavelmente, por falhas administrativas, podem ocorrer hipóteses em que haja erro de inscrição. E isso vai direto para o judiciário sem a possibilidade do recurso. Então, essa seria uma parte, que é uma parte bastante significativa. Excelente. Claro, não há defesa administrativa porque ele declara o que ele acha devido. Se há erro... Agora, seria razoável pensar na possibilidade de o Estado ser indenizado pelo erro? De o Estado indenizar pelo erro que cometeu? Não. Se o Estado coloca o sujeito num constrangimento ilegal, inscreve no Serasa, denigra a imagem do sujeito perante os seus conterrâneos, os seus codevedores, etc., seus outros credores, o Estado pode ser indenizado objetivamente, né? Se ele está executando por erro. Eu não vejo óbvio a isso. Não sei se respondo a pergunta do senhor. É que a pergunta do senhor é muito complexa e profunda, né? Acho que nós ficaríamos horas conversando. Então, é como eu falei para o senhor, o judiciário é imparcial. Na hora de julgar os embargos, ele é imparcial. Se tiver errado, vai dizer que está errado. Se tiver certo, vai dizer que está certo. Não deixa de ser parcial por causa disso. Agora, o fato de tomar atitudes efetivas para fazer a execução fiscal andar para frente, que o processo é isso, é ir para frente. E o ir para frente é expropriar os bens do devedor, que até prova em contrário deve. Isso não é ser imparcial. Não dependeria de provocação. Não. Não, algumas medidas é possível tomar de ofício. Só que, por exemplo, o que eu falei para o senhor, há um requerimento padrão com várias medidas que a Fazenda deixa protocolada. Eu não sei até que ponto o ativismo ofende a imparcialidade na execução. Num processo de conhecimento, o juiz começar a produzir prova, peraí, as duas partes estão equiparadas. Uma parte está litigando contra a outra. Né? É marido contra mulher, credor contra o autor de uma ação contra o réu. Ali, o juiz tomar a iniciativa? Não, isso não. Agora, numa execução, onde as partes não estão equiparadas, onde uma deve e a outra tem que receber, o juiz tem que tomar a iniciativa. Não pode deixar aquilo ali como se passasse num sonho, numa formalidade, deixar a coisa correr, diga o exequente. Né? Eu acho que ele tem que tomar, assim, até pelo princípio da eficiência administrativa. Nós somos administradores também daquele processo. Aquilo tem que chegar num fim e menos custoso para o erário. Eu sei, choca um pouco, sabe?
Dr. Anderson, eu primeiramente gostaria de dar parabéns aí à palestra, à experiência de Vossa Excelência e até à polêmica. E prestei atenção aqui quanto aos diversos tópicos levantados por Vossa Excelência e até o aspecto de delegar, ou seja, há hoje uma cobrança muito grande a respeito do judiciário, no sentido de volume de processos, demora, e hoje nós todos trabalhamos com metas, ou seja, no judiciário, na fazenda, na iniciativa privada, e metas de julgar como se julgar fosse simplesmente jogar no lixo, ou seja, estatísticas, mas estatísticas, e pouco importa a qualidade do que se julga. O que interessa é vamos baixar. E a atividade, evidentemente, do juiz ao presidir o processo de execução tem uma importância ímpar, ou seja, de viabilizar que se chegue ao desejável, porque toda execução que não chega ao pagamento, numa linha de raciocínio, pelo menos inicial, é uma execução frustrada, salvo, evidentemente, que o executado prove que nada devia, e que não é tão raro. Ou seja, nós temos maus pagadores, temos pilantras, mas nós temos aqueles que, infelizmente, caem na falta completa de estrutura da administração e talvez até certa boa vontade. A questão é, diante de tanto delegar, diante de tanta ineficiência, como o senhor se sente na própria execução? Qual é o papel do juiz na execução, se para atingir algum objetivo passa a ter esse tal ativismo que, para muitos, é a ruptura da imparcialidade? Será que os juízes de execução, nesse afã de chegar a algum lugar, estão esquecendo de que quem tem que cuidar da execução, e cuidar de verdade, é o credor? E hoje, cada vez mais, eu me convenço, e sempre defendi a ideia da execução administrativa, como algo constitucional. A pena de perdimento no âmbito da administração, ela é de décadas. Nada se questiona, nunca se declarou a inconstitucionalidade da pena de perdimento. O que há é uma perda de tempo do judiciário, processando a execução que caberia ao credor. E se o credor o faz mal, se o credor não tem competência de executar, se não tem estrutura para executar, não cabe a nós continuar com a culpa de que todos jogam, principalmente a administração, que não executamos as dívidas deles. Porque o que acontece, na verdade, é que se o juiz assume algum papel para finalizar o processo executivo, é porque o credor, na maioria dos casos, pouco se importa com o que está acontecendo. Só se importa nos ditos grandes devedores ou nos casos midiáticos. E aí vem, ou buscar arrecadação com grandes valores. Agora, é um papel que me preocupa. Eu estou convocado há alguns anos e na parte tributária, então eu conheço um perfil mais ou menos da linha de orientação. Então, existem coisas que refletem. Por exemplo, eu recebi já vários agravos do executado por ausência de efeito suspensivo em embargos da execução. Eu nunca recebi um da Fazenda. Será que não há nenhum caso de relevância? A execução fiscal é garantida, como regra satisfatoriamente garantida, porque o STJ já pacificou que para embargar não precisa ter garantia integral. Mas há casos de garantia integral. Será que não há nenhuma hipótese que pelo menos tenha chegado ao meu conhecimento? Quer dizer que se isso eu não vou generalizar, porque toda generalização é burra. Mas eu tenho essa preocupação há muito tempo da questão do papel do juiz na execução fiscal. Não são todos, evidentemente, isso não é uma linha. Os juízes ficam realmente... eles têm que administrar a execução, eu compreendo perfeitamente, mas eu acho que numa linha de princípio, de se prestigiar o que se pode falar como imparcialidade, porque isso é uma utopia, né? Desde a década de 40, né? O juiz é uma pessoa do meio social e sofre reflexos e pressões, e influências, e tem seu modo de pensar dentro de uma conjuntura.
mas me parece que é mais reservado um espaço para o juiz julgar os embargos, a anulatória, questionamentos, incidentes na execução, do que simplesmente processar a execução, designar leilão, ou vista o exequente, eu digo executado, ou deliberar sobre substituição de bem. Então, desde o projeto inicial que se tinha quanto à execução administrativa fiscal, eu sempre fui um simpatizante, não simplesmente da execução administrativa fiscal, mas de toda e qualquer execução. Ou seja, o Estado não ficar tomando conta de ficar dando andamento e cabe ao credor cuidar de seu crédito. Evidentemente, os abusos devem dar margem a que o judiciário assim atue. Então, o que eu gostaria de submeter à Vossa Excelência é isso. Se o nosso grande problema hoje não é justamente o próprio processo de execução no judiciário. Tá? É isso. Muito obrigado. Tornei, obrigado pelas considerações. Dá para ver que há um desnível entre os interlocutores, né, em termos de... Dr. Ney é muito mais preparado do que eu. Mas, Dr. Ney, o que eu penso é o seguinte sobre isso. O senhor tem toda a razão. Eu sou favorável à execução administrativa. Na comissão que o Dr. Marcos presidiu, eu me manifestei favoravelmente. Acho que não é serviço do judiciário ficar processando aquilo ali. E eu me sinto, muitas vezes, um mero burocrata da execução. E vou mais, porque os embargos, aquilo é direito sem vida. Dizer se pode ou não cobrar Selic, se os requisitos da CDA estão ou não cumpridos, aquilo ali é direito estéril, direito sem vida. A vida do processo, para que a pessoa se sinta mesmo uma julgadora, está ali quando ela decide alguma questão de bem de família, ou alguma invasão maior ao patrimônio do devedor, e pouco ainda. A execução poderia ser tocada por qualquer servidor, não tenha dúvida. Agora, como eu sou um sujeito inconformado, me sentia mal lá ficar sendo ofício, eu comecei a perceber que na execução a imparcialidade ela só é exercida para decidir questões quando as partes encontram igualdade de posição no processo, não no próprio processo de execução. Por isso que me sinto confortável, depois dessas medidas, em tentar fazer com que o dinheiro do erário seja economizado, com medidas que diminuem os gastos operacionais da Justiça e da Receita, muitas vezes, com essa ida e vinda de processo, e também com a possibilidade de uma satisfação imediata, ou seja, em outras palavras, um retorno aos cofres públicos daquelas receitas que são fundamentais à própria existência do Estado. É isso que me conforta, fazer com que o dinheiro sonegado possa ser devolvido ao Estado. O uso que se faz desse dinheiro que foi sonegado, claro, depois volta a me decepcionar, mas é um círculo que a gente tem que se conformar, né? Até que eu mude de vara. Só para tentar ajudar o Dr. Anderson aqui nessa ponderação que foi feita pelo Dr. Neiva, no projeto da comissão que a JUF formou, que participou ativamente aí o Anderson, uma das medidas foi transferir à Fazenda todos os atos persecutórios e trazendo ao Judiciário somente na fase dos embargos. Isso. Então, o projeto vai mais nessa linha e existe um incidente processual que ele poderia ser levado em relação à avaliação do bem. Infelizmente, essa demanda é uma demanda legislativa e nós conhecemos o nosso Congresso e a solução não é tão simples assim. E um dos grandes méritos desse projeto é que há lá a proposta acatada pelo STJ e pela Fazenda Nacional de criação, do nossa comissão partiu essa proposta, de criação de um cadastro patrimonial dos cidadãos. Então, toda a escritura de compra e venda registrada tem que o cartório emitir um comunicado para a Receita. Hoje existe aquele sistema, o DOI, mas que não é obrigatório e é imperfeito, né? A proposta seria que mesmo nas comarcas pequenas, onde não exista um cartório, seja feito um convênio com os Correios, com a Caixa Econômica, para que as declarações sejam enviadas, sob pena de multa e responsabilidade do cartorário, né? E várias outras providências nesse mesmo sentido. O doutor Anderson só esqueceu de avisar que a Fazenda gostou, o Judiciário só esqueceu de combinar com o BEC, né? A OAB ou os contribuintes até então não se manifestaram, mas no Congresso Nacional isso será oportunizado. Mais alguém? Então nós vamos para um pequeno intervalo de 15 minutos, 11h05, voltamos